Em nosso estudo de hoje, a lição 16 do livro Dinheiro, e tem por título O Vintém. O grande e luminoso templo da vida permanece de portas descerradas. É um mundo vasto, é a terra prodigiosa de bênçãos e dons, ostentando cidades que são templos do progresso, campos que são áreas de luz, fontes que representam vasos de água viva, flores que constituem adornos espalhados no planeta, em que nossas almas se movimentam nas sendas da evolução. No orbe imenso, há quem ofereça ao progresso e ao aperfeiçoamento da humanidade as grandes missões da fé religiosa, da política administrativa, da ciência e da filosofia, nos fulgores intelectuais da cultura e da inteligência. Há quem oferece ao aprimoramento do amor a graça do lar, o carinho afetivo, o brilho da arte, a grandeza do sentimento burilado, em obras de benemerência e ternura que fixam novos capítulos à elevação da vida. Não podemos, no entanto, olvidar a excelsitude da colaboração aparentemente pequenina daqueles corações dilacerados, aflitos e anônimos que trazem ao bem da comunidade o singelo concurso de que podem dispor. É o sorriso de compreensão e de estímulo ao companheiro desconhecido, é a palavra oportuna que soergue o bom ânimo de um amigo arrojado ao desalento, é a bondade oculta que auxilia sem exigir compensação, é a bênção do concurso fraterno que apaga o fogo da maledicência, é a dádiva fraterna da amizade sem egoísmo, é a oferta do coração que ampara sem ruído. Temos sempre nessas admiráveis contribuições o precioso vintém do amor, e se cada um de nós despender um só de semelhantes vinténs em cada dia da vida, estejamos convencidos de que dentro em breve teremos amontoado para a nossa felicidade um tesouro infinito na espiritualidade maior. Muito interessante, em primeiro lugar, né? Vamos fazer aquela observação até para os mais jovens, que a palavra vintém a gente poderia adaptar aos dias de hoje para falar de centavos, aquelas moedinhas que a gente pega no troco, né, desses valores que não são inteiros. Então, quando vem falar de vintém, está falando de uma coisa assim insignificante, porque normalmente aqui para a gente o centavo é menos que R$1. A gente tem moeda de R$1, né, moeda de 50, moeda de 10 centavos, 50 centavos, 10 centavos. Então, quando ele vem falar de vintém, ele está falando de coisas pequenas. Então, o Emmanuel começa a falar para a gente, de maneira muito poética, sobre esse grande e luminoso templo que a gente vive, chamado Terra. E primeiro ele começa falando do planeta, ele chamando a atenção para essa obra maravilhosa do Pai, e ele vem falar das cidades, templos, das fontes de água. Quem já viu uma fonte, né, a nascente, é uma coisa tão linda, e flores que constituem o adorno, o enfeite para a gente, espalhado em todo o planeta. E depois ele vem falar, depois nesse planeta há quem oferece ao progresso grandes missões, missões na fé religiosa, né, desempenhadas pelos ministros de cada religião, da política, da ciência, enfim, tal. Mas ele vem depois vem falar, mas não vamos deixar de lado a excelsitude daquela coisa que parece ser tão pequena, mas gente, tem pessoas que, por exemplo, ele começa a falar do sorriso de compreensão e de estímulo ao companheiro desconhecido. Tem pessoas que, às vezes, com a simpatia e com um simples sorriso, mas te alimentam de uma maneira, eu não sei a experiência de cada um que está me ouvindo, mas você vai para o meio da rua e você passa por uma determinada pessoa e você consegue ver ali nos olhos, no semblante da pessoa, um sorriso tão... e que é aquele edificante para a gente. A primeira reação que vem, meu Deus, que pessoa simpática. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser idoso, pode ser criança, mas passa uma coisa, né, que muitas das vezes a dureza da nossa vida aqui esfria. A maioria das pessoas ficam desconfiadas, ficam com medo da violência urbana, e de repente você encontra uma pessoa totalmente desarmada que te lança ali através do olhar e do sorriso, uma energia tão boa. Depois ele vem falar, é a palavra oportuna que soergue o bom ânimo de um amigo arrojado ao desalento. E
questão de você realmente elevar a pessoa, mostrar para a pessoa, olha, você tem um trabalho muito bonito, né? Que você começa a pegar a missão de cada um. Nós estávamos falando antes de entrar nesse estudo aqui sobre pessoas que fazem e pessoas que têm o talento, mas acabam não fazendo nunca. E a gente estava aqui dando os parabéns a um amigo que o sonho dele era publicar o seu livro. Ele terminou de publicar o seu livro. Talvez tenha sido um dos primeiros a comprar o livro dele aqui. Vou ler o livro dele com toda a alegria. E falei para o grupo, né, todo, falei, olha, esse mundo aqui, quem marca o mundo são as pessoas que fazem de verdade. E muitas das vezes a gente só chega perto de uma pessoa e dá atenção à pessoa e dá uma palavra oportuna, que só ergue o bom ânimo. Tem que ser a palavra que só ergue o bom ânimo de um amigo arrojado ao desalento. Não é aquela palavra que vai trazer crítica, que vai falar mal da política, que vai falar... Não, a palavra que só ergue o bom ânimo. Né? E na maioria das vezes funciona. Muita gente acha que é piegas, mas funciona. Que Deus te abençoe, o bom dia, né? De trazer sempre uma mensagem evangélica mesmo, mas que seja não só a repetição de meras palavras, mas os sentimentos junto. Depois ele coloca para a gente a bondade oculta que auxilia sem exigir compensação. O Leopoldo Machado, ele tinha uma frase que ele falava assim, vai chegar um dia que a gente vai fazer o bem pelo amor ao bem, sem precisar fazer força para fazer o bem vai estar saindo naturalmente e de nós, a gente já consegue observar em alguns momentos esse impulso de maneira bem natural. Mas o problema é que a gente não consegue manter essa vibração muito tempo, então quando chega qualquer adversidade, né, de repente o campo vibratório muda. Mas a gente já consegue perceber em vários companheiros essa coisa da bondade oculta, que auxilia sem exigir. Depois, a bênção de um concurso fraterno que apaga o fogo da maledicência. E é sempre de mostrar, né, nesse ponto, né, que a pessoa que está entregue à maledicência, ela já está se condenando através da lei de causa e efeito. E uma coisa que a gente vai aprendendo, principalmente com o ensino que os espíritos nos dão, é que quando alguém lança uma maledicência contra a gente, se a gente está aqui focado em oração e não permitindo que esse sentimento tome conta da gente, infelizmente é uma lei da física, não é que a gente deseje isso, mas ele bate na gente e volta para a pessoa. Vai ter aquela reflexão, reflete e vai embora. Não fica para a gente, volta normalmente para a pessoa que emitiu aquele dardo negativo. É uma coisa que a nossa ciência já está chegando nesse ponto, já está estudando muito isso e vai ser o foco daqui para frente. Mas depois ele fala assim, a dádiva fraterna da amizade sem egoísmo. Aquela pessoa que é sua amiga por simplesmente ser, né, que não tem obrigação de trazer qualquer benefício ou de exigir qualquer coisa, ela simplesmente é sua amiga, normalmente. E por fim, a oferta do coração que ampara sem ruído. O Emmanuel termina o texto de hoje falando assim, temos sempre nessas admiráveis contribuições o precioso vintém, aquele centavinho do amor, mas são centavos, centavos, centavos. A gente pode até lembrar que as grandes fortunas normalmente começam com aquele cofrinho, aquele porquinho que tinha muito na nossa infância, né? Porquinho de barro que você colocava aquelas moedinhas ali, e as grandes fortunas, eu falo do porquinho porque nós somos de uma época que a gente falava muito da moeda número 1 do Tio Patinhas, personagem do Walt Disney. O Tio Patinhas era um personagem que era milionário, mas ele começou com uma moedinha também para chegar na fortuna dele. Mas a gente está falando do vintém do amor, do centavo do amor. E se cada um de nós despender um só desses centavinhos em cada dia da vida, estejamos convencidos de que dentro em breve teremos amontoado para a nossa felicidade um tesouro infinito na espiritualidade maior. E eu me lembro, para encerrar, de Chico Xavier falar uma vez de uma pessoa que tinha se comprometido muito, feito muito mal na vida dele, que de repente um filete, uma linha muito pequenininha de luz vinha até a mente daquela pessoa e foram observar que linha era aquela. Foi um dia que ele ajudou um idoso a atravessar a rua. Quer dizer,
cada atividade nossa voltada para o bem, a nossa advogado de defesa é uma luz para a gente no futuro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.